Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o cantor e compositor chino Thiago Martins. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Gratidão, obrigado por estar aqui, vocês, toda a equipe aí, Gente em Destaque. E é isso, Vamos começar, antes da gente falar da sua parte artística, um pouco da sua trajetória pessoal, né? Sim. Sei que você teve estava vendo na sua biografia, uma infância muito, assim, para dizer o mínimo, uma infância difícil, né? Isso. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então... Você é de Jacareí, né? Isso, aqui de Jacareí, cresci ali no Parque Santo Antônio. Hoje, voltei pra lá, né? Dei essas passeadas aí, fiquei um tempo no Lagoa Azul, né? Qual fiz bastante ação social. Enfim, a minha trajetória, assim, desde criança, né? Como muitas famílias, sem estrutura mesmo, financeira, emocional, né? Cultural. Eu cresci realmente num ambiente difícil. Tive a infelicidade, né? De perder meu pai pra bebida. E aí só descarrilhando, assim, né? Uma criança descarrilhando até eu entrar, infelizmente, né? Como muitos jovens, no mundo da droga, né? Do crime, da droga. E tive as infelicidades aí, muitas, né? Mas é o que eu sempre trago, né? Acima de qualquer coisa assim, eu sou um sobrevivente hoje. E a minha fuga, ou melhor, o meu portal para a vida, para mim voltar para mim mesmo, foi a arte. É por isso que eu estou aqui hoje também. O seu pai fazia o quê? Meu pai era aquele comum pedreiro, né? O pedreiro das antigas, assim. E aí também começou num vício, né? Começou a se perder num vício. E aí foi, né? Infelizmente teve os problemas, né? Devido à bebida aí. E aí veio a falecer, né? Você tinha quantos anos quando ele morreu? Olha, a última vez que eu vi meu pai, eu tinha 10 anos. Eu estava na Santa Casa e ele estava num estado assim já... Meio que nas últimas já, né? Cirrose, essas coisas assim. Era um rapaz muito bom, né? Muito educado, né? E assim, não pesando o clima, né? Mas isso serve de alerta, né? Que vício nenhum, vício já diz, né? Não é positivo para ninguém. Então, ele se tornou uma pessoa muito violenta dentro de casa, né? E da água pro vinho, né? Literalmente, né? E aí foi a última vez que eu vi ele, assim, meu pai. Então, desde lá pra cá, aprendendo com a vida, aprendendo nas ruas, né? Errando bastante, batendo a cara. É isso. E sua mãe é dona de casa? Minha mãe hoje ela tá tranquila também, assim, né? Também teve muitos problemas, né? Hoje ela tá mais estabilizada também, né? A gente venceu muitas coisas. Mais uma vez, né, para falar que não é brincadeira esse mundo das drogas e do crime, né? Perdi meu irmão, tenho uma irmã que infelizmente está presa também, né? Então, assim, a minha arte, a espiritualidade através da arte foi o que acendeu a minha luz, assim. E hoje para ser uma referência até para a família, né? Para poder ajudá-los, né? Como é que mexe? Você falou que a última vez que você viu seu pai foi com 10 anos, né? Sim. Como é que isso mexe na cabeça de uma criança, né? Para entender como é esse sentimento complexo, né? De você ver ali o seu pai, depois você mesmo ingressar no mundo da droga, do crime. Como é que isso funciona? É que a gente cresce sem uma referência, porque pai e mãe é referência, né? Então, se as suas referências já são conturbadas e distorcidas, né? Eu sei que muita gente, você escolhe. Sim, mas tem gente que não tem a consciência para discernir. Tem pessoas que só querem se emocionar, quer ser vista ou quer transbordar o que está ruim dentro, de alguma forma. E às vezes não sabe canalizar isso. Na minha vida foi a arte. Lógico, eu tive os meus erros, mas a arte eu aprendi a canalizar. Então toda a minha energia, tudo aquilo que eu quero expor, tudo aquilo onde eu busco cura, onde eu trato as minhas sombras, as minhas escuridões, né? É tudo na arte. Então, as outras pessoas, infelizmente, é outras coisas. Aí, respondendo a tua pergunta, como criança, para a cabeça da criança é muito difícil, né? Porque o pai é o herói, né? O pai é o herói. E aí o herói violento, né? Agredindo a família, aquela que é a tua referência, num estado daquele, então é muito pesado, né? Muito pesado, e a gente cresce, querendo ou não, como adultos disfuncionais, né? E a gente, então, hoje, né,
Eu falo que eu tenho um problema com música, né? Que eu não consigo largar música, mas a música é a minha terapia, né? É onde eu consigo expressar minha alma, consigo também ser canal de luz para as pessoas, né? O que a gente tem na bagagem para os jovens, né? Para qualquer pessoa, assim. Então é isso, é uma história de resiliência, né? Graças a Deus, a espiritualidade, né? Que para mim espiritualidade e música é uma coisa só, não tem divergência nisso. E é isso. Você falou que perdeu um irmão também do crime e a sua irmã está presa, né? Isso. Eu lembro que quando eu entrevistei você aqui na Câmara, quando você foi ganhar o prêmio do Artista do Ano, do Guarana, sim, você contou um pouquinho, resumiu, né, um pouquinho dessa sua trajetória, e eu achei já bem impactante. Você perde seu irmão e você tinha que idade? O seu pai foi com 10 anos, seu irmão você tinha quantos? Olha, eu sou ruim de números. Ele era mais velho que você? Não, mais novo. Ele era mais novo? Mais novo. E eu perdi ele tinha 24, eu tinha... eu tava fazendo, sei lá se eu tinha 28, enfim, não lembro muito, mas eu perdi ele com 24, então foi... Enfim, aí ele era um rapaz muito bom, também cresceu na mesma atmosfera que eu, né? Então ele era um menino muito bom, assim, que é aquele menino que tira o chinelo para você, se você tiver sem. Só que ele se envolveu e ele imergiu, quer dizer, foi mais imerso no mundo do crime, né? Então, por causa dessa questão de lança-perfume, droga, essas coisas, ele começou a se embalar nisso. E aí, infelizmente, né, ele veio a óbito e tal. Foi um choque também para a família, foi um choque para nós todos. E é isso, a história é muito, muito sofrida, assim, né? Mas é isso, que tudo se transmute em luz, né? Tem um porquê também. Hoje eu tenho uma missão pessoal, espiritual, que seja de mudar o futuro de alguém. Ninguém muda o futuro, mas a pessoa pode mudar o futuro no espaço de agora, né? De repente uma palavra numa letra que parece pequena, um rapzinho, mas sementes são pequenas. Irmão, sai do crime, olha pra tua coroa. Olha, você pode mudar o teu futuro. E uma frase simples que seja, uma palavra simples. A palavra tem poder, não volta vazia. Pode ser uma semente colocada no coração e alterar o futuro de alguém, né? Então me coloco nessa posição hoje. E a música começa para você pequeno? Isso. Eu tenho uma frase, né? A minha família até... eles não entendiam, né? Hoje eu acho que eles entendem, eles enxergam essa luz. Que eu era menininho, aquele menininho doidinho. Ficava fazendo invenção, colocando elástico numa tigelinha de tapuerzinho e ficava assim nos elásticos, ficava meia hora ali, igual um doidinho, né? Eles falavam assim, menino não vive, ele vegeta. Mas é a música, né? A inspiração. Desde pequeno, sonhando com arte no todo, né? Na época, né? Sonhando em ser o Rambo, sonhando em ser o Jack Chan, sonhando em ser o Michael Jackson, né? Tudo que é envolvido com arte. Eu costumo dizer que é o meu mundo da lua, né? Aonde eu vivia, eu precisava do mundo da lua, né? Então, o universo, a ancestralidade, Deus, né? Toda a atmosfera espiritual me chamava por esse mundo da lua, né? Foi aonde que essa chama que ficou em mim, por mais que eu passei tudo, essa chama sempre esteve aqui. O dia que eu decidi olhar para ela e alimentá-la e aceitar essa chama, aí é tocha, né? Aí a gente tá para brilhar mesmo assim e levar calor para as outras pessoas, né? Através da arte. Não tem ninguém mais na família que é artista? Então, eu tenho um tio que ele é um gênio, assim, né? Ele brinca de locução, desde assim. Mas assim, toda a minha família, infelizmente, tiveram esses problemas. Entendeu? Do vício. Inclusive, eu tenho um tio, assim, que ele tem o dom do humor. Ele faz imitação, ele imita o Gil Gomes, ele imita o Faustão, imita o Scooby-Doo, aí vai. E sim, ele tem muito essa desenvoltura para ser radialista, era o sonho dele. Só que, infelizmente, ele está num vício também, né? E aí é onde eu moro hoje, lá, ele tá lá. Mas assim, eu acredito que o poder que pode mudar mesmo os sonhos, eu acredito que cada um tem uma luz pessoal própria. E se cada um encontrar a tua luz, né? Eu acho que esse é o combustível, né? Para você ser moldado por essa chama e buscar a libertação, né? Pessoal, né? Você falou que começou lá
com elástico no tapoer, né? Isso. Fazendo aqueles movimentos ali. É. E aí pra frente, como é que isso começou a evoluir? Como é que isso começou a prosperar? Eu costumo falar assim também que eu começava a fazer umas riminhas, umas brincadeiras. Aí eu comecei a ouvir o rap, né? O Racionais, meus tios ouviam e tal, naquela atmosfera. E eu gostava muito, né? Tudo que é música, na verdade. A música não ser universal. E eu lembro que eu gostava de tirar sarro, e gosto até hoje, né? De fazer uma bagunça assim. Eu chamava minha irmã de perebenta, é coisa de irmão, né? De um provocar o outro. E eu fazia uns versinhos pra ela, brincando. E eu fui desenvolvendo isso, né? Aprendendo na música, era o radinho de fita na época, lupava as fitas ali. E aí depois eu comecei a ouvir mais o rap, né? O RAP nacional, onde começou a disciplinar a minha mente, né? Começou a me dar a sabedoria de rua, a malandragem de rua, né? Porque o rap tem muito disso. Se você ouve superficialmente, pô, é crime, é droga e tal. Só que para a realidade de um jovem da periferia, aquilo ali é um manual de sobrevivência. Entendeu? É como você lidar com isso, como você lidar com polícia, como você lidar com nóia, com bandido, com as armadilhas da rua. Então é um assunto denso de realidade, né? É feio às vezes até a realidade, mas aquilo ali é um alerta. Porque a rua é assim, o mundo é assim, né? Tem vários tipos de realidade. Se a gente ignorar a ferida, ela inflama, né? Então existem várias feridas sociais por aí, né? E a arte é um bálsamo para isso, né? É um remédio para isso também. Se você pegar e sair na rua, a molecada ouve tudo. Ouve funk, ouve rap. Mas é isso, você pode usar a arte, dependendo do que ela fala, do que ela transmite, para ser uma ferramenta. E uma ferramenta você pode destruir tanto construir. Então, é isso. E a minha missão é essa, é de construir sonhos. Sou apaixonado por sonhos, por mais que não sejam os meus. Cada um tem a sua luz. E estar bem, paz, buscar a tua paz, buscar a si mesmo. Se escutar, né? Buscar o Deus que há em si. De uma certa forma, a letra, né? Como você falou das letras, na maioria das vezes são situações que os jovens estão vivendo ali, né? Isso, são situações que eles vivem. A gente sofre algumas perseguições ainda. Mas é o seguinte, se você fala lá da periferia que está acontecendo isso, tal, isso, mas esse assunto é só de crime, droga. Ok, não ouça, né? Você tem essa liberdade. Mas se você for fazer uma crítica, eu falo assim no sentido geral, né? Se for fazer uma crítica, muda a realidade do lugar primeiro. E aí depois você pode mudar a canção, a música, a perspectiva. Porque um menino que tá na periferia, eu pego pelo Lagoa Azul, que o pai sai cedo e ele não vê. Ele sai pra rua, ele não tem saneamento básico, é uma energia que vai e volta, um abastecimento de água mais ou menos. Às vezes a casa tá um caos, né? E aí ele fica na rua, e ele vê o quê? Os malandros de moto, as gatas na garupa, tal. E ele vai... E não vê o pai chegar, e o pai só trabalha, ou a mãe que seja, só trabalha. Entre o pai dele e o bandido, ele vai querer ser o pai dele? A visão da criança, eu tô falando dessa limitação. Então, assim, isso tudo influencia, é uma ferida social, é responsabilidade, né, do poder público também, né? Então, assim, pasmem os senhores, né, eu costumo dizer, né, com o rap, com o ritmo da rua, a mensagem de rua, nós estamos combatendo o crime também. Entendeu? Pra gente fechar esse bloco, você falou que se envolveu com o mundo das drogas, o crime. Há quanto tempo que você tá afastado de tudo isso? 15 anos, praticamente, assim. Vou jogar aqui uns 18 anos. Que eu tive uma saga, né? Eu falo muito sobre espiritualidade, porque pra mim é o que me tirou disso. Então, né? Enquanto eu tava lá sofrendo, foi a espiritualidade através da arte. Então, 15 anos que eu vim sendo moldado, aprendendo, evoluindo, porque eu não tive o pai, a mãe para me ensinar alguma coisa que é certo, né? Então eu vim sendo moldado desde lá para cá e me encontrando, né? Cada vez mais. Então assim, eu cheguei a ficar no estado de UTI já, né? Devido às drogas. Acordei na UTI. Então foi o choque, né? E aí eu me apaixonei pela arte. Eu sonhei em ser um cantor, alguém que leva alguma coisa. Esse sonho de criança, e a mesma criança que está aqui hoje. O menininho sonhador. Então é isso que me motiva. Essa criança interior, ela me motiva de fazer arte, de vibrar, de dançar, de cantar. E isso é poder, né? Então desde lá
tô aqui. Mas foi difícil virar a página? A questão é mental. Quando você cresce desde criança, na sua formação, você está crescendo e sendo formado, tudo que você está aprendendo vai fazer parte da tua personalidade. Então, a mente, ela já era uma mente derrotada, independente até de vício físico do sistema, né, do corpo. A mente, ela já se sabotava. Então, por isso que pensamento positivo, né, mentalidade, isso faz todo sentido também. Então, foi muito difícil ter essa desintoxicação, não só física, mas a mental. Você disciplinar a tua mente, porque a mente é a força criadora, ela manda em tudo também, né? Então, aos poucos eu fui desfazendo. Foi um processo. E ainda estamos no processo, né? Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.